Boa noite, pessoal. Aqui é o Levita Missionário Fábio, adorador do Deus vivo no YouTube. Esses vídeos e essas fotos que eu tenho colocado no meu canal, esses depoimentos e também até mesmo desses bichanos, colocando também um alerta, né, para que as pessoas, quando estiverem nas suas hortas, né, que forem colher algum tipo de legume, que não coloque as mãos antes de averiguar, de verificar se tem algum bicho, algum tipo de inseto venenoso, até mesmo uma cobra, um rato, né, que venha mordê-los, né? E eu quero dizer aqui para vocês que a partir do mês que vem, agora eu estarei novamente gravando para todo o Brasil, né? Eu estive um pouco afastado devido às condições de saúde, estava muito abatido, como vocês estão vendo, né? Eu estou me recuperando agora, mas Deus é fiel, né? E eu quero dizer para você nesta noite, né? Hoje é dia 29 de março de 2022, dizer para você que Jesus está voltando, que a palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo, Ele virá buscar a sua igreja na face da terra, e que um dia o Senhor voltará para buscar os seus escolhidos, e que você esteja preparado para se encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia, que você venha vencer o medo, você venha vencer o fracasso, que você venha vencer a derrota, que você venha vencer todo tipo de pecado, porque Jesus, Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor diz que somente há um caminho, Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Que você nunca se esqueça de que Jesus te ama, né? Porque a palavra do Senhor fala que assim como Noé, ele pregou 120 anos, né, a respeito do dilúvio, falando que iria descer uma intensa chuva na terra, que inundaria toda a terra, e toda vida iria expirar, ou seja, iriam morrer, desde o animal ao homem, eles iriam morrer, porque Deus estava aborrecido, né, com o homem por causa da maldade na terra. Então Noé, ele pregou 120 anos a palavra do Senhor, e ninguém deu ouvido à palavra do Senhor, porque Jesus, Ele diz: eu sou a porta, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, Ele quer entrar na sua casa, mas para Jesus entrar na sua casa, você precisa abrir a porta, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui quem está falando com você é uma pessoa que não tem aparência, não é bonito, né, como vocês verem nesse vídeo, mas eu tenho Jesus na minha vida, né? Eu não sou perfeito, sou cheio de falha, sou um homem cheio de pecado, todo imperfeito, cheio de sonhos, e que muitas das vezes muitas pessoas zombam, debocham de mim, né? Quando muitas das vezes eu venho falando, pedindo às pessoas uma doação de um tablet, né, Galaxy, né, ou um notebook Galaxy, porque eu preciso desses instrumentos para eu poder fazer as minhas gravações e editar, né? Então eu estou pedindo, né, as pessoas, até mesmo aí no meu trabalho aí,
você que é empresário, que trabalha e que me conhece, se você tem um notebook aí que você não está usando, se for da Samsung não tem problema não, se for usado, não tem problema não. Você puder me doar esse notebook que tenha chamada de vídeo, porque para mim só serve um notebook que tenha chamada de vídeo e com imagem de alta resolução, né, para que eu possa fazer as minhas gravações e edições. E se você também tiver um tablet, você que trabalha aí, você que me conhece, né, aí no meu trabalho, né, você quiser me doar um tablet Samsung, não tem problema, mas ele precisa ser grande, né, e também ele tem que ter chamada de vídeos, né. Mas eu quero aqui voltar a palavra, né, que Noé ele pregou 120 anos a palavra do Senhor, né, para aquele povo. E 120 anos Noé ele foi construindo aquela arca e seguindo as ordenanças de Deus na vida dele. E quando chegou o período, quando Noé terminou de construir aquela arca, Deus deu a ordem para que ele abrisse a porta da arca, porque Deus iria enviar de cada espécie de animal um casal de boi, um casal, né? Quer dizer, um boi, uma vaca, né? Todo tipo de espécie de animais, né? E a palavra do Senhor fala que a arca começou a encher com os animais, e com isso Noé ele ficou aguardando a ordenança de Deus. Mas Noé não deixou de pregar a palavra, mesmo que aqueles animais, aqueles casais entravam dentro da arca, um casal de pombo, né? Um casal de ovelha, um casal de leão, um casal de onça, um casal de urso, um casal de cada espécie, né? Entrava dentro da arca. Mas o que Deus queria era que as pessoas entrassem dentro daquela arca, porque a intenção de Deus era salvar a humanidade. A intenção de Deus era que a humanidade viesse a se arrepender, né? Para que eles viessem ter uma nova vida. Mas eles não quiseram, eles não deram ouvido à voz do Senhor. Eles não deram ouvido à voz do homem de Deus, Noé. Então Noé, ele acabando de pregar a palavra do Senhor naquele lugar, e assim Deus, ele começou a mandar a chuva sobre a terra. Começou a chover aos poucos, e aquele povo começou a zombar de Noé, porque eles achavam que Noé estava louco. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que certa vez um homem, ele juntou, ele tinha tantos bens, ele era tão rico que um dia ele decidiu falar: agora eu vou descansar, porque eu tenho alimentos para muitos dias, para muitos anos. Folga e descansa, minha alma. E ali ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tu tens preparado, e para quem será? Deus falou com aquele homem, para quem será a tua alma? E aquele homem morreu sem salvação. Aquele homem partiu sem Jesus, sem a salvação. E Noé, ele não queria perder aquele povo. Noé não queria perder nenhum ser humano. Ele queria salvar o máximo de todas as pessoas que estavam ali. Então, Deus viu que aquele povo não estava dando ouvidos, porque eles estavam tomados pelo espírito de zombaria, pelo espírito de incredulidade. Eles estavam tomados pelo espírito da soberba.
Eles estavam tomados pelo espírito do engano e eles não queriam dar ouvido a Noé de jeito nenhum. Eu quero dizer para você que mora aqui em Belfor Roxo, Jesus te ama. Jesus está voltando para buscar a igreja dele na terra. Jesus, ele não vem buscar a parede. Jesus não vem buscar um cimento, uma pedra, uma areia, um ferro. Mas Jesus, ele vem buscar a igreja dele na terra. E Jesus, ele quer te levar naquele grande dia. Jesus está voltando para buscar a igreja dele na terra. Então te prepara. Como diz a palavra do Senhor, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, porque Jesus, ele um dia virá para buscar a igreja dele na terra. Um dia Jesus voltará para buscar a igreja dele na terra. E o que será de você se Jesus vier hoje? Se ainda hoje Jesus voltar? O que será da tua vida? O que será da tua alma se Jesus ainda voltar nesta noite? Então eu quero dizer para todo o Brasil que o Brasil pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus Cristo. Belfor Roxo pertence a Jesus. O Rio de Janeiro pertence a Jesus. Jesus não quer perder a nação brasileira, mas a nação brasileira tem se encontrado rebelde diante do Senhor. A nação brasileira tem se encontrado idólatra diante do Senhor. A nação brasileira tem se encontrado prostituta diante do Senhor. A nação brasileira tem se encontrado como uma criança que precisa de um pai, de uma mãe, para criá-los, para criar da maneira que um pai e uma mãe devem criar. Jesus, ele é Deus e ele te ama. Jesus olha para a nação do Brasil como que o Brasil fosse uma criança rebelde, uma criança que não quer voltar ao colo do pai. O Brasil é como se fosse uma criança que estivesse na rebeldia e Jesus está dizendo: converta-te, Brasil, porque eu estou voltando. Jesus está voltando para buscar o povo, não somente brasileiro, mas Jesus está voltando para buscar o povo do Brasil. Jesus está voltando para buscar o povo do Japão. Jesus está voltando para buscar o povo americano. Jesus está voltando para buscar o povo da Inglaterra. Jesus está voltando para buscar o povo que clama pelo seu nome. Porque no Japão tem pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Tem pessoas se convertendo ao Evangelho. Na Inglaterra tem pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Na Rússia tem pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que é a hora de você se converter. É hora de você tomar uma posição e voltar para Jesus Cristo. Você que já foi um levita na casa do Senhor. Você que louvava, você que pregava, você que entregava visão, revelação, profecia. Eu quero dizer para você, volte para Jesus, volte para o Senhor enquanto há tempo. Retorne para Cristo enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, Brasil. Jesus está retornando. Jesus está voltando, retornando não. Jesus está voltando para buscar a igreja na terra. A palavra do Senhor fala que existe o joio e o trigo. E o Brasil, Jesus, ele quer ver o Brasil como trigo. Jesus não quer ver o Brasil como joio. Jesus quer ver o Brasil como uma ovelha abraçada pelo Pai. Então que o Brasil venha se converter a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Que a Inglaterra venha se converter a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Que o Japão venha se converter a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Que a China venha se converter a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Eu quero dizer para todas as nações que Jesus está voltando para buscar a igreja dele na terra. A palavra do Senhor nos diz que somente aquele que estiver com o seu nome escrito no livro da vida subirá ao céu. Somente aquele que estiver com o seu nome escrito no livro da vida subirá para se encontrar com Jesus naquele grande dia. Então eu quero dizer para todo o povo brasileiro: se converta, Brasil.
se converta a Jesus Cristo, porque Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja na terra. E a palavra do Senhor nos diz que Ele um dia virá para julgar a terra. Ele virá julgar o preto, o branco, o louro, o moreno, o mulato, o rico, o pobre, o mendigo. Ele virá buscar tanto como o rico, como o pobre, o rico, o mendigo. Jesus ele virá buscar todos aqueles que o aceitarem de coração. Porque a palavra do Senhor nos diz que existe o joio e o trigo, muitas das vezes, que está dentro da casa do Senhor, mas que não podem ser separados. Mas se você é trigo, pregue a palavra do Senhor, anuncie que Jesus está voltando. Porque Jesus, ele diz na sua palavra: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou a estrela da manhã. Jesus, ele te ama, Brasil. Jesus ama todo o povo de Belfor Roxo. Jesus ama todo o povo da Tijuca. Jesus ama todo o povo de Saquarema. Jesus ama o povo da Bahia. Jesus ama o povo de Pernambuco. Jesus ama o povo do Ceará. Jesus ama o povo do Rio de Janeiro. Jesus ama o povo do Espírito Santo. Jesus ama o povo de Natal. Jesus ama o povo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Jesus ama o Japão, Jesus ama a China, Jesus ama a Inglaterra, Jesus ama a África do Norte, a África do Sul. Jesus ama o negro, o branco, o louro, o moreno, o mulato, o sarará, o que tem um cabelo bom, o que tem um cabelo duro, o que tem um olho verde, o que tem um olho preto, o que tem um olho azul, o que tem um olho castanho. Jesus ama todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus está voltando para buscar a igreja na terra. Então eu quero dizer para você que você se converta a Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele era um jovem sem aparência. Davi era um homem, era um jovem sem aparência. Era um jovem que não tinha formosura. Mas ele se encontrou com o gigante Golias. No dia em que ele foi levar alimento para os seus irmãos, ele encontrou o gigante Golias. O gigante Golias afrontava o povo de Israel. O gigante Golias se levantava contra o povo de Deus. Mas Davi, quando olhou aquele gigante se levantando contra o povo de Israel, Davi se irou. Davi não aceitou aquela situação. E Davi, ele pediu ao rei Saul para ir até aquele gigante para lutar contra o gigante. E o gigante olhou para Davi. Logo que Davi se apresentou diante do gigante chamado Golias, o gigante Golias zombou de Davi, porque Davi era um homem, era um jovem pequeno. Davi era um jovem sem aparência, assim como eu, que não sou bonito, não tenho aparência, tenho cabelo duro, sou negro, sou pobre, auxiliar de serviços gerais, mas tenho Jesus Cristo como meu general. Tenho Jesus Cristo do meu lado, tenho do meu lado o Espírito Santo, tenho do meu lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim Davi, ele quando estava na frente do gigante Golias, o gigante Golias falou para Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau, com pedras? Sou eu algum cão? Mas Davi olhou para aquele homem. Davi não olhou para a estatura daquele homem. Davi não olhou para a altura daquele homem. Mas Davi, ele falou para aquele gigante: tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, com armadura, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo darei a tua cabeça, hoje mesmo te matarei, arrancarei a tua cabeça com a tua própria espada. Eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Espírito de Deus se apossou de Davi naquele lugar. O Espírito de Deus veio sobre Davi, e Davi, ele girou aquela pedra em direção à testa do gigante, porque o Espírito Santo de Deus
deu a visão a Davi aonde estava a brecha aberta naquele gigante. O gigante, ele achou que estava todo protegido. O gigante achou que estava todo protegido, mas ele esqueceu que na testa dele havia uma brecha, e foi ali que o Espírito Santo deu a visão a Davi para ele lançar a pedra sobre o gigante Golias. E ali, quando Davi lançou aquela pedra sobre aquele gigante, a força do Espírito Santo veio sobre o braço de Davi, que aquela pedra foi com uma velocidade tão grande, creio eu, que foi com a velocidade da luz. E aquele gigante, ele caiu por terra, e Davi subiu em cima dele. Davi, pequenininho, subiu em cima daquele gigante e pegou a espada do gigante e cortou a sua cabeça. Eu quero dizer para você que você volte para Jesus. O gigante que tirou você da igreja, talvez tenha sido o gigante da maconha, talvez tenha sido o gigante da cocaína, talvez tenha sido o gigante da cerveja, talvez tenha sido o gigante do cigarro, talvez tenha sido o gigante do adultério, talvez tenha sido o gigante da fornicação, talvez tenha sido o gigante do ódio, o gigante do medo, o gigante da derrota, o gigante do fracasso, o gigante do desemprego, o gigante chamado AIDS, o gigante chamado câncer, o gigante chamado coronavírus, o gigante chamado depressão, o gigante chamado inveja, o gigante chamado desprezo, o gigante chamado vergonha, o gigante chamado fracasso. Todos esses tipos de gigante que eu estou dizendo para você, que você talvez tenha enfrentado na tua vida, o gigante do aluguel, o gigante da rua, você que muitas das vezes está morando na rua, mas tinha uma casa, mas alguém botou você fora da sua própria casa. Talvez foi a sua própria filha, colocou você para fora da sua própria casa. Talvez foi o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, seu irmão, seu amigo. Mas Jesus, ele tem uma casa lá no céu para você. Jesus, ele diz: eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus tem uma coroa linda lá no céu para te entregar. Então eu quero dizer para você, vença esse gigante hoje e volte para Jesus. Porque aqui quem está falando não é o missionário Fábio. Aqui quem está falando não é o levita Fábio, mas é apenas um pequenininho missionário que está falando para você que Jesus te ama, independente do crime que você tenha cometido. Não me interessa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Volte para Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, se converta ao Senhor. Você que talvez esteja no tráfico, segurando uma pistola, segurando qualquer tipo de arma de fogo. Você que talvez esteja vendendo uma maconha, vendendo um crack, vendendo um pó. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele te ama e ele quer fazer de você um grande pregador. Ele quer fazer de você um grande levita. Ele quer fazer de você um grande missionário. Ele quer fazer de você um grande evangelista. Ele quer fazer de você um grande obreiro da casa dele. Ele quer te dar uma família. Talvez você não seja casado, talvez você esteja separado, talvez você esteja sozinho. E Jesus, ele é a maior companhia. Jesus é o melhor companheiro. Jesus é o melhor amigo. Jesus está voltando. Então eu quero deixar essa mensagem para todo o Brasil. Você que está me vendo aqui, eu quero deixar para você lá no livro de Apocalipse 3:11, que Jesus, ele fala: eis que venho sem demora, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse é um livro, é o livro da revelação. E ali a gente aprende muita coisa, né? Então eu quero dizer para você que você volte para Jesus, porque Jesus te ama muito. Jesus ama o Brasil, como eu já falei. Como muitas das vezes eu falo,
Tem pessoas que muitas das vezes falam que Jesus, que Deus, ele é brasileiro. Deus, ele é brasileiro porque ele ama o Brasil. Mas Deus não é só brasileiro. Deus também é americano, porque Deus ama os Estados Unidos. Deus não é somente americano, mas Deus também, ele é japonês, porque ele ama o Japão. Deus não é somente japonês, mas ele é chinês, porque ele ama a China. Jesus não ama somente Portugal, mas Jesus também ama a África do Sul. Jesus também, ele é africano. Jesus também é angolano. Jesus também, ele é escocês, porque Jesus ama a Escócia. Jesus ama todos. E eu quero deixar essa mensagem para todo o Brasil, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. E o final dessa palavra, o que eu quero deixar para vocês, porque eu não sei pregar, eu apenas estou deixando uma palavra que Deus está colocando no meu coração para você. Eu quero deixar para você lá no livro de Ageu 2:9, que fala: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Essa prata e o ouro é você. Nós somos a prata do Senhor Jesus. Nós somos o ouro do Senhor Jesus. Nós somos a pedra preciosa. Você vale muito mais do que qualquer pedra preciosa na face dessa terra. A pedra mais cara e mais rara que existe neste Brasil ou